Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Peço a Deus nessa manhã que a bênção do Senhor seja extensiva onde você estiver nesse momento. Ele alcance a tua vida, abençoe os seus planos, os seus projetos e que nesse dia nós sintamos a companhia dele em todas as nossas atividades e possamos voltar para casa no final da tarde certos, convictos de que o Senhor nos acompanhou, de que os anjos dele também estiveram ao nosso lado e que as vitórias que alcançamos foi através do seu poder. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 21, o versículo 1 e o versículo 2. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Como é imprescindível a nossa caminhada ao lado de Deus através da fé. Viver ao lado do Senhor não pode ser através de outros recursos a não ser através da fé. Muitas vezes fazemos planos da maneira como Deus irá agir conosco, mas Deus age de forma completamente diferente para que nós possamos confiar, crer, nos jogarmos nos seus braços e esperarmos que Ele venha conduzir a nossa vida. É por isso que quando Ele esteve aqui nessa terra, Ele perguntou: será se porventura, quando eu voltar aqui a essa terra, eu irei encontrar fé? Nós precisamos a cada dia desenvolver um relacionamento pessoal com o nosso Deus, para que nos momentos de crise, de dificuldade que nós possamos enfrentar nesse mundo, nós mantenhamos a nossa fé no braço do Onipotente. Como nós podemos observar no versículo 1, o gasofilácio, no pátio do templo, havia um recipiente em forma de trombeta, onde as mulheres colocavam ali as suas ofertas. Era um lugar especial onde elas tinham oportunidade de ofertar para Deus as suas ofertas e aquilo que de fato o seu coração tocava, mostrando a sua dependência e a compreensão do que a oferta significava para cada uma delas. Nesse mesmo recipiente estava escrito em que aquelas ofertas seriam aplicadas. Mas aqui Jesus faz uma distinção entre os ricos e uma viúva pobre. Nesse momento que essa viúva pobre entra no templo e ela vai colocar ali as suas ofertas, ela estava colocando tudo que ela tinha, completamente diferente dos ricos que entravam ali, que colocavam o que estava sobrando. Mas aquela mulher, ela estava colocando tudo, não havia mais nada na sua casa. Tudo que ela tinha, ela colocava nas mãos do Senhor, porque ela tinha fé. Ela acreditava que no dia seguinte Deus iria suprir a sua vida, que se ela vivesse uma vida dependente do Senhor, ela não passaria dificuldade. Todas as necessidades da sua vida seriam supridas pelo Senhor. E Jesus Cristo, quando veio aqui a essa terra, ele veio em busca desse tipo de adoradores. Ele veio em busca de pessoas que confiassem nele, que crescem nele, que entregassem os seus corações nas mãos desse Cristo sem reservas, completamente diferente daquela geração pela qual Jesus veio. Aquela geração, eles não receberam Jesus, eles tinham outros deuses no seu coração. O verdadeiro Cristo foi questionado e foi rejeitado, mas outros deuses que estavam tomando conta do seu coração foram aceitos, foram amados e eles permitiram que as suas vidas fossem conduzidas dessa forma. Lucas capítulo 21, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. O templo, no período de Herodes, era uma das obras mais magníficas que o ser humano já pôde construir naquela época. Tudo que era revestido de ouro estava coberto de branco. O próprio Herodes deu uma videira de ouro para esse templo, para ornamentar o templo. As suas videiras, elas tinham o tamanho de um ser humano, de um homem. Estas descobertas foram feitas por arqueológicos recentemente, no período em que eles passaram a fazer escavações no templo de Herodes. Mas Jesus falava para os seus discípulos que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Jesus falava da destruição do templo que se daria no ano 70, depois de Cristo. Mas Jesus também aqui falava a respeito da sua vinda aqui a essa terra. Um dia ele voltaria com todo poder e glória.
Embora os judeus fizessem uma interpretação da vinda de Jesus Cristo apenas como Messias, mas aqui Jesus falava a respeito da sua vinda com todo o poder e glória na consumação do século, para colocar um ponto final na história do pecado e levar para o céu aqueles filhos que lhe amaram, que lhe aceitaram e colocaram os seus corações nas mãos desse Cristo sem reservas. É por isso que Jesus aqui resgata a necessidade de viver uma vida dependente do Senhor, viver pela fé nos dias em que nós estamos vivendo, em que Jesus viveu. Poucas pessoas creram em Jesus, poucas pessoas confiaram em Jesus. E hoje é uma necessidade pessoal de cada ser humano ainda manter a sua fé no braço do Onipotente. Lucas capítulo 21, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus, a partir desse momento, ele passa a responder aos seus discípulos o que eles estavam perguntando. Jesus fala para eles que alguns sinais iriam acontecer nessa terra. É como se uma mulher estivesse grávida. A partir do momento em que a barriga começa a crescer, ela consegue sentir que o seu corpo está em transformação. Quanto mais a barriga cresce, mais ela percebe que está chegando o momento do nascimento do seu filho. Chega um dia em que ela começa a sentir dores e a criança então tem que nascer. E é sentindo dores que nasce uma criança, onde aqueles que estão ao seu redor a pegam, a recebem com alegria, porque ali se trata de um ser que foi esperado com muito amor e carinho. Embora tenha nascido num momento de tanta dor, mas a alegria de ter a criança nos braços supera todos os momentos de aflição. E Jesus detalhadamente conta para os seus discípulos que eles seriam perseguidos, haveria guerra em todas as partes. Filhos estariam contra os seus pais, os pais contra os seus próprios filhos. Era uma demonstração clara que esse mundo estava em rebeldia, em revolta, mas ele estaria voltando aqui a essa terra para colocar um ponto final no pecado, trazer harmonia, segurança, paz, convicção, e seria ele mesmo que reinaria por toda a eternidade. No versículo 25, o próprio Cristo fala que haveria sinal na lua e nas estrelas, haveria sinal no céu, e todos aqueles que estivessem nessa terra com a palavra de Deus nas mãos deveriam estar apercebidos, porque era demonstração de que muito em breve Jesus Cristo estaria voltando para buscar os seus filhos. Mas nós observamos aqui dentro desse capítulo que o Senhor não se preocupa em marcar uma data, em dizer quando, mas na verdade o Senhor esperava que através desses sinais levasse os seus filhos a cada dia a viver uma vida de comunhão com Deus. Se colocasse nas mãos do Senhor, essa preparação para encontrar-se com Jesus Cristo não poderia ser apenas resultante dos sinais que estavam acontecendo nesse mundo, mas uma vida ligada a Deus, de preparação com o Senhor, deveria ser resultado de manter a fé, de amar a Jesus Cristo e de viver uma vida ligada ao Senhor. A grande ênfase de Jesus nesse capítulo para os seus discípulos e aqueles que estavam lhe ouvindo é vigiai. Há uma necessidade constante de manter a vigilância. Muitas vezes nós nesse mundo perdemos o sentido de vivermos uma vida para o Senhor e nós passamos a viver exclusivamente para essa terra. E era o que estava acontecendo naquela geração. Jesus Cristo veio e aquela geração dormia, eles estavam com os seus olhos fechados, não conseguiram compreender que Jesus era o seu Salvador. Jesus foi morto, Jesus voltou ao céu e muitos perderam a oportunidade de se colocar nas mãos do Senhor e viver exclusivamente para Jesus Cristo. É o mesmo risco que nós corremos nos dias em que nós estamos vivendo. Embora nós estejamos com a Bíblia nas mãos, mas muitas vezes nós somos cercados pelos afazeres, pelos problemas dessa terra, e os nossos olhos se voltam para essa terra e nos esquecemos de uma Jerusalém, de uma cidade estabelecida por Deus, onde os seus filhos viverão eternamente ao lado do Senhor. Mas hoje nós precisamos resgatar a nossa visão, tirarmos dessa terra e voltarmos os nossos olhos para a eternidade. Porque dentro de muito em breve, com os sinais que nós conseguimos observar nos dias em que nós estamos vivendo, nós veremos o nosso Salvador Jesus Cristo vir a essa terra com poder e glória, não mais como um servo sofredor, mas com todo o poder, com toda a majestade, soberania, ele virá reinar, estabelecer o seu reino nesse mundo para governar por toda a eternidade. A cada dia que estudamos a Bíblia, em especial o capítulo 21 do Evangelho de Lucas, nós entendemos
nós temos uma tamanha responsabilidade. Quantas pessoas que estão nesse mundo e não têm a compreensão de que Jesus Cristo irá voltar aqui a essa terra. É como uma cidade que está na iminência de receber um tsunami, mas aquelas pessoas daquela cidade, se não forem advertidas, muitas vidas serão tomadas. É o mesmo que se dará com o retorno de Jesus Cristo aqui a essa terra. Se essa geração não tiver consciência da volta de Jesus Cristo para esse mundo, muitas pessoas serão mortas, destruídas, porque não tiveram a oportunidade de saber que Jesus Cristo voltaria aqui a essa terra. Até acredito que ele não retornou ainda a esse mundo, porque muitas pessoas ainda não tiveram noção dessa verdade. Hoje nós precisamos nos despertar. Temos a responsabilidade de irmos à padaria, para que no momento em que entrarmos na padaria, o pão fica em segundo plano, mas o padeiro é o nosso alvo, porque ele não conhece de Jesus. Se ele conhecer de Jesus, nós estaremos cumprindo a missão. Se nós formos à oficina, nós precisamos ir ali em função do mecânico que não conhece a Jesus Cristo. O conserto do carro fica em segundo plano. Mas se o mecânico tiver consciência de que Jesus um dia irá voltar aqui a essa terra, tenha certeza, os nossos problemas serão resolvidos e dentro de muito em breve nós veremos o céu se abrir, Jesus Cristo irá voltar e nós estaremos seguros, livres de todo mal, ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de estarmos consigo por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.